Olá, pessoal. Olá. Estou aguardando vocês chegarem. Bem-vindos, bem-vindos. Bianca, oi. Grace, Marta, querida, bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Fabiana, Neide, Verinha, Verinha linda, Sandra, Karina, sejam todos bem-vindos. Estela, Raquel, Natinha, Karina, boa noite. Boa noite a todos, sejam super bem-vindos. Cleice, querida, saudades. Sandrinha, Dania Araújo, bem-vindos. Bom, pessoal, estou esperando mais gente chegar. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo oculto. Gente, o que será que é narcisismo oculto? Vocês já viram falar de narcisismo oculto? A gente vai conversar sobre isso. Cláudia, Gisele, o que será que é esse narcisismo oculto? Quem já ouviu falar sobre narcisismo oculto aí? Quem já ouviu falar? Boa noite, Paulo. Vamos conversar um pouco sobre Sidneia, Ander, Gisele, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre narcisismo oculto. Então, a gente tem falado muito, sempre, sobre questões que englobam o narcisismo. Fernanda linda, bem-vinda, bem-vinda. Questões que envolvem o narcisismo e como que nós podemos lidar com os narcisistas, quer sejamos vítimas ou não, como identificá-los. E lembrando assim que o narcisista escancarado já é terrível, imagina oculto. Pois é, esses ocultos aí é que eles são hoje, para nós que a gente vai falar sobre eles, vão ser o X da nossa questão. Olha só, o que acontece que muitas pessoas não percebem que estão com narcisista, não percebem e acham que a pessoa está no convívio deles e muitas vezes fica meio inconveniente, faz uma brincadeirinha boba que desbanca alguém do grupo. Então, qual que são as características desses narcisistas ocultos? Bom, vou falar dos narcisistas ocultos, mas eu vou falar que eles encampam os narcisistas em geral. A única diferença é que eles não têm uma evidência muito marcante que denunciem que eles são aqueles narcisistas que são escancarados. Por exemplo, nós todos já estamos escolados de vermos aqueles caras, né? Eu vou falar na vertente masculina, mas a gente sabe que é para qualquer direcionamento de gênero, independe do direcionamento de gênero. Então, nós já estamos muito acostumados com os narcisistas, que eles chegando, né? Eles chegam aparecendo e eles são todos glamurosos e eles são aqueles que vêm, aparecem, são os típicos narcisistas. E a gente tem as variações dos narcisistas, que é uma variação do adoecimento. E é interessante de vocês saberem que esse narcisista oculto, ele tem um jeito de funcionar que ele sutilmente tem uma agressividade passiva, ele funciona com as variáveis do narcisista que nós conhecemos por aí, só que de uma maneira oculta. Então, quais são essas variáveis? Sim, a grandiosidade, eles têm a necessidade de serem ininterruptamente agraciados, de serem totalmente
elogiados o tempo todo. Por quê? Porque eles não podem não ficar em evidência, porque eles entram num buraco, num vazio muito difícil deles suportarem. Esses narcisistas ocultos, eles sentem, por mais incrível que pareça, que muitas pessoas não sabem, eles podem ter uma tendência a entrar em processos depressivos, sim. Porque eles, quando eles não recebem a atenção que eles necessitam, a atenção que eles julgam, que eles merecem ter, eles podem entrar em estados de vazio, porque eles vão de encontro ao vazio interior deles, e eles têm essas variáveis de manipulação, aonde, além de encontrarem essas variáveis que vão ficar tristes, eles também vão ficar enfurecidos, eles também vão querer se vingar, como muitos tendem a se vingar. A única diferença é que eles estão muito, muito, muito ligados nas performances deles. Então, eles estão em público, estão nos meios sociais, eles estão no trabalho, eles estão dentro de casa. E como que eles fazem para eles continuarem bonitos na fita? Porque tem narcisistas que são abusadores, e nós estamos falando de todos os que são abusadores, e que eles não tem importância nenhuma se eles têm ataques de fúria, se eles ficam super irritados quando eles diminuem as pessoas, e quando eles arrumam milhões de defeitos e desqualificações massivas com as suas parcerias afetivas. Isso daí eles não se importam. Estes narcisistas que estão em evidência, e que toda a teatralização deles, mesmo quando eles estão enfurecidos, os tornam magnânimos também. Esses outros tipos de narcisistas, que são os ocultos, eles estão muito mais ligados e muito mais reféns das performances deles. Então eles jamais iriam se aturar se eles berrassem, se eles reclamassem para todos os cantos. Então eles vão fazer o desenvolvimento da atividade narcísica deles de modo muito mais sutil e por muitas vezes muito mais perverso do que esses narcisistas que são escandalosos, que aparecem em evidência, que falam assim: olha, aquele lá, você viu como ele muda de cara, ele muda de humor, é uma evidência, ele quebra as coisas, e de repente ele tá bonzinho de novo, mesmo assim eu me culpo. Esses que são os narcisistas ocultos, eles fazem todas essas coisas, só que de modo camuflado. E pior, eles vão querer se vingar de situações que eles não se sentiram enaltecidos o suficiente, que eles não se sentiram com a glória, com o jeito que eles gostariam de ser enxergados, e também vão se vingar porque eles próprios vão ter inveja das pessoas que eles supõem que são melhores do que eles. Então, se alguém recebe uma promoção na frente deles e eles entram em inveja, só que eles não contam para eles que eles estão com inveja, mas é injusto. A cabeça deles é injusto porque eles são os merecedores, e eles têm aquela paranoia, que é o narcisista oculto. Eles entram em paranoia achando que o mundo não os está beneficiando como eles deveriam ser beneficiados. E aí eles entram em processo de erupção interna. E aí existem algumas variáveis de funcionamento, olha que interessante. E quem já passou por isso, tenho certeza que vai se identificar. Quais são essas variáveis? No momento, eles podem se vitimizar de uma maneira estonteante para as vítimas deles, e eles criam um clima de culpa tão perverso que essas vítimas que estão atadas a esses abusadores, elas próprias se sentem culpadas porque o mundo não deu valorização o suficiente para esse ser que entende que ele é o magnânimo, que ele é o Deus que caiu na terra, que por acaso. Então, elas vão entrar, exatamente, velhinha, eles têm inversão de valores. E elas vão entrar nessa onda, só que esses narcisistas, eles acabam ficando tão infelizes e criam um clima tão terrível dentro de casa que as vítimas, quem está à volta, não sabe o que fazer para mudar esse clima. Quer dizer, é variação sobre o mesmo tema. Uns ficam muito bravos, outros ficam muito vitimizados, mas o clima péssimo, ele perdura, gerando culpa em todo mundo, culpa indevida.
Então, esse é um ponto, e eu estou dando só um recorte de como que eles se sentem vitimizados, muitas vezes quando eles sentem inveja. E pasmem, eles podem sentir inveja dos próprios filhos. Então isso daí não é só de mãe narcisista para uma filha, que a gente fala muito das mães narcisistas. Um pai, ele pode ter inveja que esse filho está conquistando, ele está sendo paparicado de um jeito que ele deveria ser paparicado, por exemplo. Então existe um olhar de raio-x ininterrupto para ver quem que está recebendo mais atenção do que eles julgam que eles merecem. E é interessante porque quando eles não têm a atenção que eles imaginam que eles merecem, ou eles entram nesse vazio depressivo, e eles entram mesmo, não pensem vocês que eles não entram, ou eles vão fazer manobras para eles aparecerem de uma maneira abusiva. Então, se for o aniversário do filho ou da esposa, ou se tiver algum compromisso e ele ficar o noves fora na cabeça dele da história, ele vai ter uma dor de cabeça muito grande, ou ele vai fazer alguma história que todos os olhares vão se virar para eles, ou ele vai atravessar todo mundo de modo indevido e vai contar alguma história ou de vitimização ou de exacerbação do próprio eu. Então, essas são as questões. Eles têm muita, mas uma sensibilidade à crítica que é absurda. Então, o que acontece? Ou você é amigo, e amigo quer dizer, você enaltece todas as atitudes, todas as roupas que ele põe, todas as falas que ele fala, todas as atitudes que ele tem, ele pode ser ela, pode ser qualquer pessoa que esteja nesse escopo. Ou, se você não enaltecer, ou se você der uma opinião diferente, ser uma pessoa individuada desta pessoa, para esse narcisista é uma crítica, funciona como uma crítica. E ele não vai tolerar sentir crítica, ele não vai tolerar porque ele é vulnerável, não é você que é vulnerável. Ele é vulnerável à crítica, ele tem uma fúria enorme e ele vai agir com uma agressividade passiva. E o que é agressividade passiva? É aquela agressividade que você denuncia que ele está sendo agressivo, mas você não tem como pegar a agressividade. Então, vocês estão para sair para um aniversário de uma amiga dela, o casal está para sair, e ele demora muito, justo ele que sempre é o apressado, que sempre reclama que ela demora, desta vez, porque ela quer chegar na hora, vamos inventar aqui que é um aniversário surpresa, e ele tem alguma coisa que tem... traz que não vai dar para chegar no momento certo e ainda corrige ela e faz uma crítica que ela está muito apressada e que ele vai se arrumar e que ele trabalhou muito ou que ele está com dor de cabeça. Este é um dos exemplos da agressividade passiva, onde a vítima fica sabendo que está sendo atacada, mas não tem muito como pegar a história, o fio da história, e quando pega e fala assim, puxa, olha o que você está fazendo, isso aqui é agressividade passiva, denuncia isso daí, que é agressividade passiva. Aí sim a fúria fica assassina, modo de dizer, né? Fica uma fúria assassina. Por quê? Porque ele não pode ser denunciado, porque aí vai ficar uma briga e aí sim é que eles não vão sair nesse aniversário, por exemplo, não vão sair, porque aí ela vai denunciar algo que ele vai rebater e vai ficar extremamente ofendido e aí sim ele vai conseguir ganhar a noite mesmo, porque ela entrou no jogo emocional e a gente sabe que para você não entrar no jogo do abusador, do narcisista, você não deve entrar em nenhum jogo emocional. No momento onde você entra, seja como for, você já é um perdedor, já tá perdendo. E aí nessa história ele vai virar um pandemônio e aí sim a história vai terminar em briga e quem ganha essa briga é ele, porque ela não vai na festa e ele se vingou porque ela não foi legal numa pseudocrítica que ele imaginou que ela fez a ele. Porque ela simplesmente teve um pouco de vida própria em outra atividade. Então essa agressividade passiva-agressiva, né? E quando ele também acaba falando mal
É isso, tem esse exemplo aí mesmo, muito bom. Quando ele fala mal da parceira, ou fala, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, e aí o teu colega de trabalho recebeu uma promoção e ele não vai aguentar de inveja, porque é injusto, o mundo é injusto com ele. Lembra que o narcisista, só ele é o magnânimo. E ele, o que ele vai fazer? Ele vai paulatinamente detonar a pessoa que recebeu promoção de todas as maneiras possíveis. E ele vai também trazer piadas, vai fazer uma espécie de bullying, mas tudo de uma maneira muito sutil, onde é muito difícil pegar ele como o narcisista, a pessoa que está promovendo essa quebra da autoestima do outro. Uma das situações também que traz muito essa questão da baixa autoestima, desse mal-estar dos parceiros, e que é um alerta para você perceber, será que eu estou com um possível narcisista oculto? É que quando ele chega, ele não chega com essa magnanimidade, mas ele chega mostrando que ele é muito extrovertido. É uma outra variável, tem uns que chegam vitimados, outros chegam extrovertidos. Então vamos para essa variável. Vou dar um leque aqui para vocês entenderem o cerne de como que funciona o narcisista oculto. Então vamos dizer que esse daqui vai chegar todo extrovertido, ele vai chegar o cara, mas ainda assim a gente não vai pensar que ele é um narcisista, a gente vai pensar que ele é um cara muito bacanão, que ele é maravilhoso, todo mundo vai ficar, uau, chegou o cara, nossa, tal. E aí ele faz assim, ele tem com aquele olhar de radar, ele escolhe você. Ele vai te escolher e você vai se sentir tão magnânima quanto ele, porque o cara te escolheu e você vai estar, sabe aonde com ele? Você vai achar que você está no Olimpo. E quando você está no Olimpo, você não precisa se preocupar, porque você está com um cara, um deus do Olimpo. Quando que vai passar pela sua cabeça que ele vai fazer algum mal para você? Você está confortável, você está sem armadura nenhuma, porque vocês estão passeando na magnanimidade e ele ofereceu um trono do lado dele. Então você está se sentindo totalmente segura, você se abre porque ele é um cara super extrovertido, ele é super empático, ele desenvolve uma fala empática com os amigos, com as pessoas, com você, e além de tudo você acha que ele é um gêmeo seu, porque é muito parecido com você, ele é muito, muito igual, vocês pensam tudo igual, e você nem tinha noção de que você podia ocupar esse lugar lá no Olimpo. Você não tinha noção. Aí ele falou assim, já que você tem as características tão parecidas com a minha, sente do meu lado aqui no Olimpo. Sabe quanto tempo dura isso daqui? Numa linha de tempo, meia hora. Porque no dia seguinte já começa a acontecer um pouquinho, eu falo assim, não, esse lugar é um reinado que só cabe um, tá? E aí o que acontece com você? Você está totalmente entregue a esse lugar, a esse reinado, essa magnitude de aceite de você mesma. E o que acontece? Você de repente te dá um super mal. Você vai fazer, da onde que veio isso? Eu estou numa confiança total, porque ele é tão igual a mim e me colocou nesse lugar. Eu nem sabia que eu ocupava esse lugar, ele que me falou que esse lugar é nosso. E aí o que acontece? Aí ele vai te desbancando aos poucos. Por que ele faz isso? Porque esse reinado que ele inventou na cabeça dele, que ele precisa dele, só ocupa uma pessoa que ocupa esse lugar. Então, paulatinamente, sutilmente, ele vai te destronando, mas como ele é narcisista perverso, o que ele faz? Ele não conta pra ninguém. Para ninguém. E ele continua vendendo essa parceria como se fosse os dois do Olimpo. E sabe o que acontece dentro de casa, gente? Além de que às vezes ele tira sarro da parceira na frente de todo mundo, mas isso é brincadeirinha. Sabe o que acontece dentro de casa? Ele não enxerga ela. Ele não enxerga ela. Então ele leva ela para casa, aquela meia hora logo de começo, ele enaltece ela e depois pouco a pouco ele vai tomar posse de tudo o que significa ela, e ela vai deixar de existir. Eu tenho histórias de casais em que a situação ficou totalmente desacreditada para namorada na época. Ela fala assim, não, é engano meu,
que é o que acontece na maioria das vezes. Eu tô nesse lugar, eu vou fazer de tudo, sabe aquela roda do rato que ele vai lá na rodando? Eu vou fazer o possível para voltar para o meu lugar de origem. Ele falou que eu fico aí no Olimpo com ele, então eu vou lá. E ela fica o tempo todo, ela paga o preço que for para voltar para aquele lugar, que nunca mais volta. Vamos conversar que nunca mais volta. E aí o que acontece? Ela tá em casa, tá lendo o livro dela, ele vai lá, passa, apaga a luz, porque não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá, porque a única pessoa que tem luz lá é ele. Lembra? É ele que tem luz. Então ele mostra que realmente não tem ninguém, não existe ninguém além dele. E ela vai lá e faz o quê? Eu tô aqui, ó, acende a luz, você não percebeu que eu tô aqui? Ratinho na rodando, quero voltar pro lugar que ele falou que eu tinha. E aí, olha o perverso da história, aí ele sai em público. E aí ele mostra ela como quem está naquele altar. Ela fala assim, puxa, é verdade, eu tô aí mesmo, acho que eu que me confundi em casa, realmente acho que ele não lembrou direito, ele me desqualificou, não entendi direito, porque olha como em público eu estou nesse lugar do Olimpo. E gradativamente ele continua tirando sarro dela, até que ela entra em falência. Com o passar do tempo, o que ela faz? Ele é tão legal, mas ele é tão legal, ela vai entrando em falência, porque muitas vezes ele fala assim, você do jeito que você é toda destrambelhada, você é confusa com as suas contas, a sua família mexe com essas coisas, deixa que eu vou tomar conta das suas contas, eu sei fazer conta melhor do que você. Eu estou dando exemplos aleatórios, mas que são da benevolência desses seres. E aí a história se inverte, e se inverte como a moça aqui, que no caso poderia ser a moça que trabalha, que tem dinheiro, ela entrega para o marido. O que acontece? De novo perde a autonomia. Então ela era uma trabalhadora, ela nem sabe fazer as contas direito, não sabe fazer nada, e ela não tem, olha, a vida toda ela lidou com isso, mas desde que ela encontrou com ele, ela entendeu que ela nunca teve capacidade de mexer com dinheiro. E pior, ela não sabe aprender. Ela aprende de todas as coisas, mas mexer com dinheiro ela não vai conseguir. E ele vai lá e fala assim, eu trabalho com o seu dinheiro, eu sou o cara, lembra que eu sou o cara? E ela faz o ratinho na rodando, eu vou dar o dinheiro pra ele, porque aí eu vou chegar nesse lugar de novo, né? E aí ela entrega o dinheiro pra ele e ele faz o quê? Abuso! E qual que é o argumento? Você não sabe mexer com o dinheiro e eu vou te dar a medida e a quantia que eu achar que você vai gastar, porque você gasta demais. Não, mas eu que trabalho, dinheiro é da minha família. Até hoje você não soube lidar e dar valor pro dinheiro. Deixa comigo, né? E aí vai uma série de engabelações, e aí vai a história da parceria abusiva oculta, porque qual que é a história que ele inventa? Eu te protejo, você é burrinha, você não sabe de nada, eu te protejo. E filhos, é bom a gente ter filho logo, porque eu vou mostrar pra você como que se cuida de filho. Você vai ser uma excelente mãe. Mas eu sei como que se cuida. Lê bastante livro e é por aí. E por aí vai até que essa vítima aqui, eu tô falando de um homem com uma mulher, mas gente, esquece que isso aí acontece em todos os direcionamentos sexuais, em todos os direcionamentos afetivos e dentro das empresas também. Então, o que vai acontecendo? Essa mulher, no caso aqui do meu exemplo, ela pouco a pouco, neurologicamente, ela vai entrando em falência. Por quê? Porque ela vai ficando inibida de pensar com a qualidade e autonomia de uma individualidade. Ela vai ficar dependente dele, dependente do olhar dele, porque ele vai ser a pessoa que ensinou para ela e doutrinou ela que ele tá no Olimpo. E ela lá na rodinha, eu quero voltar para esse lugar de origem mesmo, que ele falou que eu tinha. Não vou voltar nunca, porque isso aqui é tudo uma fantasia. Concordam? Muito bem. Outra coisa que eles fazem, eles têm a maestria de fazer aquela vingança de algo que magoou eles. Sabe aquela vingança é um prato que se come frio? Então eles vão, em algum momento, soltar algo
terrível, que vai desbancar, que a vítima não sabe de onde que veio, nem como veio e nem por que veio, e vai desbancar numa hora totalmente inapropriada, e ele vai descascar um abacaxi inventado, totalmente transformado, e vai deixar a vítima sem argumento, sem jeito de se manifestar, humilhada, e na maioria das vezes ele faz isso daí na frente de outras pessoas, onde essa vítima ela não tem condição nenhuma nem de se defender e muito menos de provar que ela que tem a razão. Então é um teatro com labareda de fogo viva, mas queimando, que só quem começa a perceber é a vítima, que começa a se queimar ininterruptamente. E cada vez mais um pedaço de energia vai acabando e a vítima tenta se levantar até que chega um momento que ela desperta, tá? E que ela tenta fazer a parte de, não, isso aqui tem alguma coisa de muito errado, não pode ser. A minha mãe, por exemplo, é minha melhor amiga. Como que pode ser que a minha mãe, ela tá dizendo que eu sou tão confusa assim, se eu posso lidar com a minha vida? Deixa eu separar. E aí chega momentos onde que a vítima, tanto de uma parceria afetiva como de uma mãe, ela vai sentir que ela é a louca. E isso não são poucas vezes que acontece, principalmente com esses narcisistas ocultos. Isso daqui é aterrorizante. Porque é tão camuflado e tão bem feito que na hora que essas vítimas estão despertando, elas passam por momentos que elas acham que elas são loucas. Como que eu posso entender que a minha mãe pode ser perversa, que meu marido pode ser perverso, se ele aparece tão bem, se todo mundo gosta dele, eu é que sou a louca, eu é que sou a pessoa amada da história, não pode ser que eu sou a única que estou vivendo e percebendo esse tipo de coisa. Então eu tenho um problema, o problema sou eu, certo? E eu já vi histórias de pessoas, de esposas que acharam que o problema eram elas, e que chegou o momento, elas tomaram olha que absurdo, gente, olha que coisa terrível. Elas chegaram a tomar medicações psiquiátricas, e eu não sei como que esses maridos davam na boca delas, e as medicações eram totalmente distorcidas, nem era aquilo que o médico tinha dado, uma coisa assim aterrorizante, para elas ficarem quietinhas, porque até que se descobriu isso daí. Então assim, são situações assim que são bizarras. Aí, quando essas vítimas despertam e que elas saem dessa fumaça de auto-engano e de pensar que elas estão ficando loucas, e elas falam assim, não, espera aí, eu estou entendendo, e é muito importante nesses momentos que as vítimas, elas cheguem a falar com mais pessoas e contar os detalhes, e pessoas que elas confiem, porque precisa de um ouvido externo, ou vai para fazer terapia, ou vai falar com alguém que pode identificar no detalhe, porque tem momentos que são muito difíceis, as culpas que são impostas, elas são totalmente camufladas, então as pessoas ficam muito na dúvida se elas deviam ter feito aquilo, se elas deviam ter ajudado, então elas ficam num mar tóxico, que a gente fala que é o relacionamento tóxico, e é terrível, é visto pela psicologia e pela psiquiatria que esse tipo de abuso, gente, é um dos abusos mais devastadores do psiquismo que existe. Porque você vê, se você tem, não estou dizendo que é pior ou melhor, porque tudo é péssimo, mas vamos dizer que você leva uma surra, ou que você leva uma agressão muito clara, de várias formas, violência sexual, ali é muito perturbador demais, e em algum momento você entende que aquilo lá foi realmente, você tira a tua culpa, não é sua culpa você ter recebido abuso, então é muito difícil também. Um abuso emocional, ele é também muito difícil, porque você não percebe, ele é mais sutil, até que chega um momento que sai o véu. E é interessante porque quando sai o véu, muitos dos abusadores percebem que eles estão sendo vistos. Isso para os abusadores, por incrível que pareça, é muito sutil, é tudo meio que inconsciente. Até o fato deles serem revelados e vistos pela vítima, estou me colocando aqui no lugar que é tirei, eu estou vendo. Até isso
Para vocês não esquecerem que é um adoecimento emocional, porque eles se percebem vistos, eles vão querer sugar a pessoa de volta, fazer o volte a dormir, volte a ficar hipnotizado, ou eles vão lançar, quando é irreversível, aquela fúria e vão fazer de tudo quanto é jeito para destruir aquele que enxergou eles. Que enxergou eles doentes, que enxergou eles vazios, que enxergou eles adoecidos, que é da onde eles fogem a vida inteira. Então, a defesa, o mecanismo de defesa deles, que ataca tantos outros para eles próprios sobreviverem, quando eles são vistos no vazio que eles sentem, eles voltam à sensação primeira e eles matam e morrem para não sentir isso daí. Eles vão se sentir vazios, eles vão se sentir humilhados, eles vão se sentir menos, mas isso vai durar uma fração de segundo, onde o adoecimento é tanto que eles não vão chegar a contar para eles próprios que eles estão se sentindo assim. É aquela coisa, sentiu, já me defendo e já vou querer destruir a pessoa que está me enxergando. Entendeu? Como é perigoso isso daí? E vai querer confundir a cabeça ou vai querer ir atrás e vai articular manipulações de uma maneira tão drástica que a vítima, quando vai para a justiça, ela precisa ter o apoio e o auxílio da justiça. Eu tenho falado diversas vezes em diversas lives, mesmo com advogados, que eu tenho feito muitas lives com juristas, com ONGs, que precisa fazer o teste psicológico e que não tem como dar errado um teste psicológico sendo bem feito. Então, alguns abusadores que são muito graves, eles vão ser enquadrados, porque eles são muito manipuladores, eles inventam provas, e graças aos céus que juízes, advogados, peritos estão cada vez mais despertos e estudando mais sobre esse tipo perverso de abuso e manipulação. Então eles estão com o olho muito mais clínicos e estão sim cada vez mais pedindo o teste de Rorschach, o teste de Pfister e outras percepções nas entrevistas deles que denunciam o estado de psicopatia que existe mesmo nos abusadores mais camuflados. Então é isso que olha, eu ouvi da Babi aqui, olha, lavagem cerebral, acordar disso é como sair da Matrix. Exatamente, você sai de um transe, você sai de um relacionamento tóxico, você sai de um looping, você sai da rodinha do rato, que fica correndo. Quer dizer, você, de uma hora para outra e com um esforço enorme, você faz assim, pum! Você sai da mistura de tabuleiro, você tem o teu tabuleiro, o teu jogo da vida. As outras pessoas têm os outros jogos, ninguém pode roubar a peça de ninguém ou enfiar a peça do próprio tabuleiro no tabuleiro do outro. Tem que fazer um combinado e não fazer isso daí de modo indevido. É isso, deixa eu ver o que temos aqui de perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, estou à disposição para a gente discutir um pouquinho. Olha, Liz, querida, linda, guerreira. Instinto de consertar aquele que está quebrado. É isso aí. Fazendo a terapia. Muito bem, Natália. Olha, 9 meses aconteceu. Que bom que teu processo de intuição te tirou de uma história abusiva. Mesmo que tenha sido 9 meses, você tem a vida inteira para sobreviver, para ficar desperto e conhecer que a gente está na patologia do século XXI e isso existe assim. Essa é a patologia, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre esse tipo de abuso. Vou estar com vocês sempre às terças-feiras. Um super beijo para vocês. Olha, quem que é advogada? Cláudia, por favor, peça esse tipo, acho que esse teste, isso daí a gente está falando para cada vez mais ter esse tipo de teste. Como que se sai disso, Liz? Eu acho que ouvir essas lives, tem o meu livro que é Sequestradores de Almas, tem outros livros que são bons também. E aqui o judiciário é muito machista ainda e eu nem vou entrar nesse mérito porque aí a gente vai ter uma discussão muito grande sobre isso. Então eu prefiro falar pelo lado positivo e apostar
que esse machismo e toda essa cultura machista esteja no caminho da falência, porque o abuso é muito forte, inclusive o machismo e a cultura machista, ela está hoje, mais do que nunca, cada vez mais em desuso. Então a gente precisa alertar as pessoas para cada vez mais os malefícios que o excesso de cultura machista fez, não só nas mulheres, mas nos próprios homens também, porque é uma cultura muito competitiva e muito, para os dias de hoje, totalmente fora de contexto, certo? Então, um super beijo e a gente vai conversando. Essa semana eu vou fazer umas outras lives com outras pessoas e eu vou deixar anotado aqui nos meus stories. E estou convidando a todos vocês, amanhã eu vou fazer uma live também com a Giane e vou colocar aqui para vocês, vai ser acho que às 8 da noite, e aí a gente segue em frente com as outras que vão ter ao longo da semana, e terça-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui no meu canal e depois vai para o YouTube para quem quiser ver, tá bom? Um super beijo para vocês e até a semana que vem, e quanto mais despertos, melhor! Beijão para todos!